Salve, time do Musicalizando. Estamos aqui para mais um podcast. Meu convidado de hoje é um amigo de muitos anos. Hoje eu estava fazendo a conta aqui. Eu acredito que eu conheço o Flavinho há mais ou menos uns 11 anos. Talvez, Já é mais de uma década, já é hein? mais de uma década. Obrigado, cara, por ter topado, por ter vindo bater esse papo com a gente. Prazer ter você aqui, cara. Cara, eu que agradeço o convite. Acompanho você nas Massa. redes, o Musicalizando é um case de sucesso. E eu estou muito feliz de estar aqui, de poder vir, enfim, a gente sentar aqui, dividir um pouco das nossas histórias, né? De tantos anos. Verdade. E eu espero que fique um conteúdo bacana aí para ajudar muita gente que está assistindo e que quer entender um pouquinho mais desse nosso universo, sobretudo dos bastidores e, enfim, de como o nosso mercado musical se tornou algo tão potente, né? Verdade. Eu tenho uma máxima, né? Uma frase que eu sempre uso que eu falo que a música cura. Eu acho que a música e a arte, de uma maneira geral, são caminhos muito saudáveis, o esporte, enfim, para a nossa sociedade. Mas a gente vai poder elaborar esses temas aí ao longo do papo. Vamos lá, Flavinho, você é jornalista, Flávio? Eu sou formado em sistema da informação. Mas o Então, Popline tem um trabalho jornalístico muito forte, né? muito forte. A gente hoje tem uma equipe com mais de 30 jornalistas que estão diretamente inseridos nas nossas editorias. E a minha formação veio muito do digital, né? Imagina, eu me formei há mais de 10 anos, então era quando o mercado digital ainda estava engatinhando, né? Tava começando. E aí, como um bom é, conhecedor de jornalismo Uhum. e de tudo que é necessário, o Flavinho fez uma pauta, a gente dividiu essa Ah, sim. pauta, e aí temos essa pauta organizadinha aqui, com base em muitas coisas que ele Aham. gostaria de trocar e de Uhum. dividir. Porque o mais legal do podcast é que ele não tem ligação direta com o curso, realmente um espaço aberto pra gente falar de música e sobre música e tudo ligado à Uhum. música. E aí, o melhor de tudo, pra gente poder, num primeiro momento, criar conexão, e a gente sempre começa dessa forma o papo, é quando a gente consegue, óbvio que de uma maneira resumida, contar um pouco da vida, ou que o convidado conte um pouco da sua própria vida. Porque eu acho que é através dessas histórias que as pessoas geram essa conexão, né? E aí eu queria entender um pouquinho de como você começou na música, como foi a sua caminhada Uhum. até o Popline. Flávio, para Uhum. quem não sabe, é um dos sócios, é a cara aí do Popline, que hoje é formado por 4 sócios, o Flavinho, o G, o Márcio e mais recentemente o Conde, né? Uhum. Condzilla. Mas vou deixar o Flavinho falar. Conta um pouquinho aí da tua história, de como você chegou até aqui, Flavinho. Cara, assim, você vai falando, a gente vai puxando pela memória. E eu sempre fui muito fã de música, né? Eu acho que eu sou de uma geração que a gente passava pela transição ali na adolescência de sair dos canais infantis, né? Nickelodeon, Cartoon Network, Disney e ir pra MTV, Sim. ali nos anos 2000. E quando eu descobri a MTV com 12 anos, foi um universo de, assim, você está na fase da adolescência, você está ali descobrindo, né, os seus gostos e o que é que você gosta, o que é que você não gosta, você vai se entendendo ali como ser humano mesmo. E essa época, descobrir a música ali, descobrir a MTV, que era um canal enfim, que tinha linguagem jovem, que tinha Era muito esse poder disruptivo, né, pra época. exato para a Os época. comerciais, os programas que tinham, Hermes e Renato, a Exato, Tatá, fazendo coisas exato, incríveis. exato, exato. E ali foi uma porta de entrada para eu conhecer o mundo culturalmente, né? Então, ali que eu descobri os artistas internacionais, enfim, que eu comecei a consumir naquela época. Porque pra quem não viveu essa época, a MTV, cara, ela formou uma Aham, geração, né? aham, sim. Tanto com os álbuns, os MTV acústicos, quanto com a postura. A gente era muito fã dos VJs, lembra? Porra, Exatamente. eles inclusive saíam dali e iam pra TV aberta, assim. Sim, era uma escola, né? Marcos Mion veio dali, Aham, Astrid veio dali, aham, vários aham. outros vieram dali. Uhum, Era uma sim, escola mesmo. sim, sim, sim. E essa época que eu assistia TV, eu queria já fazer parte daquilo, né? E aí, quando eu tinha 16 anos, eu ganhei meu primeiro computador. No que eu ganhei meu primeiro computador, ali eu escutava falar de Web 2.0, né? Que falava, olha, em breve as pessoas vão poder fazer parte da internet, vão poder criar conteúdo e tudo mais. E aquilo já me chamava muito a atenção. Até que no laboratório de informática da escola, no ensino médio, chegou banda larga. Imagina, Salvador, 2006, 2005 era internet de escada, né? E a gente tinha um trabalho em grupo que era criar conteúdo para a internet.
Maneiro. Então, todos os meus colegas estavam fazendo blogspot, blog, fotolog na época. E eu era louco por música. Eu falei, não, eu quero ter uma rádio online. E aí eu comecei a pesquisar, eu descobri um site russo chamado Listen to My Radio. Uhum. O que é que esse site fazia? A gente tinha naquela época o Winamp, que era um player concorrente do Windows Media Player. Quem é millennial, que tem mais de 30 anos, vai com certeza lembrar desse player, que era um raiozinho laranja. E o Winamp, ele era um código aberto. Então, você baixava um outro aplicativo que era o Shoutcast. E o que era lançado na sua placa de som, o Shoutcast jogava na internet. Ou seja, era streaming de áudio. Então você precisava de um servidor. E o Listen to My Radio fazia isso de graça, porque nessa época era extremamente caro você contratar um serviço de streaming para você ter banda Claro. e conseguir transmitir. E o Listen to My Radio fazia isso de graça através de um IP dinâmico. Então eu Então, criei. tudo que você produzia ali no seu computador era transmitido para um link que as pessoas podiam ouvir. Pessoas podiam ouvir. E aí eu fiz esse trabalho na escola, lembro que eu tinha outros 2 colegas, e aí eu falei, olha, cada um vai escolher, vai criar um programa pra gente compor essa programação e a gente vai fazer. Só que eu acho que eu levei a história a sério demais. Eu comecei a divulgar a rádio nas comunidades no Orkut. E era uma época que as comunidades no Orkut eram muito fortes, assim, tipo, as comunidades de artistas de música tinha mais de 400, 500 mil seguidores de artistas internacionais. E aí eu, muito malandro, eu era muito fã das artistas, então era muito natural eu falar com propriedade e de igual para igual com os fãs. E isso me aproximava dos fãs e de repente eu virava moderador das comunidades. Foda. Nesse processo de virar moderador da comunidade, o que é que eu fazia? Eu falava, olha, quero colocar o link do Popline na descrição. Já era Popline. Já era Popline. Então o Popline começou como uma rádio. Começou como uma rádio online. E aí eu colocava na descrição das comunidades. E nesse momento ali, tipo, óbvio, ninguém levava a sério, assim, eu falava e eu queria, e eu sempre me colocava o Popline de igual para igual, não, acessem aqui, escutem, é uma programação que você vai escutar músicas que não tocam nas rádios aqui no Brasil, porque era muito louco aquela época, era tipo, o artista lançava uma música no exterior, um clipe no exterior, eu lembro que a primeira vez que eu assisti MTV Latina, que tinha na DirecTV, quando eu assisti a MTV Latina, eu vi um clipe da Britney Spears, que só estreou na MTV Brasil 4, 5 meses depois, eu me senti extremamente enganado. Porque Porque dava uma. Aqui a gente tinha um delay muito grande, isso, né? e aí mas, pô, a MTV vendia, olha, estreia exclusiva de tal clipe. Já tava rolando na gringa há bastante tempo, fora dos artistas que não conseguiam chegar. Claro. E aí, quando eu comecei a descobrir artistas antes de chegar no Brasil, eu falei, cara, esse artista vai chegar em algum momento aqui. E aí era uma época que eu já estava, então, na universidade e tudo mais de sistemas. E aí eu comecei a entender como é que, enfim, de fato você conseguia fazer um site, todo o processo e tal. Eu, muito malandro, comecei a comprar os domínios dos artistas internacionais no Brasil.com.br. Uhum. E aí eu comprei ladygaga.com.br, rihanna.com.br, blackeyedpeas.com.br, pussycatdolls.com.br. Nisso que eu comprava, eu criava os fansites dos artistas. Sim. E eu produzia conteúdo com outros fãs para além do Orkut, para essas páginas, Sim. para esses sites, conteúdo como se fosse um blog dedicado àquele artista. E nesse momento eu comecei a me aproximar das gravadoras. E meu primeiro contato foi com a Universal por conta da Rihanna. Rihanna nem tinha lançado, aliás, tinha acabado de lançar o Umbrella e tudo mais, o Good Girl Gone Bad, que foi o álbum que apresentou ela para o mundo, mas antes disso ela tinha 2 álbuns lançados, e era uma época, como é que funcionava? Era a época do CD ainda. Então, o que é que fazia a Universal daqui do Brasil decidir quantos CDs da Rihanna a companhia aqui local ia fabricar? Porque isso era calculado em cima de uma verba de marketing ou então de tipo, olha, esse artista aqui no Brasil já está rolando um movimento na internet, tem uma comunidade dele que tem 200 mil fãs. Esse artista tem espaço aqui no Brasil. E fazer esse pitching para os gringos para falar, olha, vamos testar? Vamos fazer uma primeira tiragem de 1000 cópias desse CD para a gente distribuir aqui no Brasil, ver como é que vai ser a aceitação dele. E a Rihanna eu entrei justamente nesse momento, que ela tinha acabado de lançar 2 álbuns, que ainda não eram prioridade global da Universal, mas que passou a ser. Entendi. E nesse momento, eu começava a ligar para as gravadoras, ligava da minha casa. E tentava vender o fansite, tentava vender o Popline, explicava como funcionava e tudo mais e tal. E até que eu comecei a conversar com a label, uma das labels da Universal da época, do Internacional, que hoje é uma das minhas melhores amigas, Daniele Lage.
E a Dani falou, nossa, que legal isso que você faz e tal. A gente ainda não tem um departamento digital de conteúdo, de promoção, de marketing. Nosso marketing é focado em TV e rádio ainda, Uhum. e revista, mídia tradicional. E aí, eu fiz, não, mas se você me mandar um CD single da Rihanna que não chegou, que não vende aqui no Brasil, eu posso fazer um sorteio no Popline, na comunidade da Rihanna no Orkut, no fansite, e vai engajar os fãs e tal. Nem existe a palavra engajamento nessa época, gente. E aí, eu comecei a criar essa relação com a Universal. Perfeito. Aí eu, com 19 Já anos, como Popline. já como Popline e como fansite da Rihanna. A Rihanna tomou uma surra do Chris Brown. Eu ligo na segunda-feira, isso aconteceu no final de semana, porque na minha cabeça, a Universal aqui do Brasil conversava com A Universal do mundo do todo, todo mundo mundo e sabendo todo de mundo tudo. sabia de tudo, era tudo muito às claras e tal. Eu era muito fã eu sou muito fã da Rihanna. Eu tinha 19 anos, eu ligo chorando pra Universal, querendo saber se ela tá bem, querendo notícia e tal. Quem me atende é a Fabi, que era assistente da Daniela da época. E aí, nisso, eu fico muito amigo da Fabi. E aí, eu lembro que teve o Fashion Rocks, que foi quando a Mariah Carey veio pro Rio. Aí foi a primeira vez que eu vim pro Rio. Aí eu fico na casa da Fabi, a gente começa a desenvolver uma amizade e o Popline começa a crescer. Nisso, eu assino o primeiro contrato com a MTV. O Popline passa a entregar o portal da MTV. Aquela época era uma época que a MTV reformulou o site. Você E chegou na MTV por vocês ou por alguma gravadora? pela gente, pela Rihanna. Tá bom. Literalmente pela Rihanna. Bruno Constante também, outro amigão, ele era jornalista do Aham. portal da MTV. Ele entrou em contato comigo para fazer uma entrevista, porque ele queria fazer uma entrevista Com alguém que fosse muito fã fã. da Rihanna para falar de toda aquela Aham. situação. E eu, muito maluco, também falei: olha, eu não sou fã da Rihanna, não, tá? Eu tenho esse site aqui, Popline e tudo mais. Ele ficou encantado, começou a fazer esse processo de pitch interno. E meses depois, estávamos lá estreando no portal da MTV. O Popline começou a ter muito acesso, porque a gente que é fã de pop internacional, a gente consegue entrar em algumas coisas de deep web, não é deep web, mas a gente consegue ter acessos que só quem faz parte da comunidade da fanbase ali vai ter acesso. Então você consegue ter informações muito privilegiadas o tempo inteiro. Então Perfeito. era uma época que a gente A sabia, informação era mais escassa naquela época. era uma época que a gente sabe que a gente conseguia descobrir quando o artista internacional vinha para o Brasil, porque tinha documentos abertos dentro do site que você entrava e você via a agenda completa do artista. Uhum. Então imagina, eu chegava para a MTV e falava, olha, o Green Day vai vir para o Brasil em novembro fazer 4 datas, acabei de postar no Popline. De onde você tirou isso? Eu fiz, pode confiar. 2 semanas depois, o Ele promotor local anunciava. anunciava o show. E aí a gente começou a criar essa credibilidade, e aí eu e a Amanda, que está até hoje no Popline, a gente entrava por telefone no Acesso MTV, que era o programa Aham, me lembro. vespertino, apresentado pela Marimon e pela Titi Miller. E a gente dava as notícias junto com ela. A gente falava, olha, momento popular na Acesso MTV. E a gente falava, né, os furos jornalísticos que a gente tinha ali dentro do Popline. Nesse processo, que eu começo a vir para o Rio, começo a ir para São Paulo por conta da MTV e tudo mais, viro um dos jurados do VMB. Imagina, eu cresci assistindo o VMB e de repente eu passo a compor a bancada ali de júri e tudo mais. Nesse momento, o Popline começa a dar uns passos e a internet também começa a crescer em uma velocidade muito Falando rápida. de que agora? 2011? Já estamos em 12? 2010, 2011 Tá. e tudo mais. E é um momento que a gente começa a ver a força que o YouTube toma, né? A gente começa a ter os primeiros clipes a baterem mais de 1 milhão de acessos, vem a junção, a chegada da Vevo e por aí vai. A gente vai começando a levar a internet de Pra uma outros lugares forma diferentes, né? muito séria e Maiores e muito mais maiores sérios. e mais rentáveis. E aí, nesse período, uma gravadora tentou comprar o Popline. Uhum. Aí me trouxeram para o Rio, sentaram para comprar. Eu sem entender, e aí falaram, cara, assim, a ideia é que o Popline vire uma marca da Sony, ó, acabei de falar gravadora, tá tudo bem. Foi a Sony, foi na época do Cláudio Vargas, que estava lá, Uhum. e, Craque. e da Roberta Patti, também maravilhosa. Amo os dois. Foram muito parceiros, eu era completamente leigo, assim, eu tinha 19 anos, tinha acabado a minha segunda ou terceira vinda para o Rio. Também eu não estava entendendo que era um negócio. Eu tinha aquilo ali como um hobby. Perfeito. Estava na faculdade ainda, eu nem sabia enfim, que aquilo ia virar um negócio da minha vida. E naquela época eu não tinha referência no digital. Hoje a galera começa cada vez mais cedo e o senso de empreender,
já é hoje colocado na sociedade de uma forma extremamente diferente. Imagina, eu sou de uma cidade de 60 mil habitantes, São Francisco do Conde. Minha referência de comunicação sempre foi a Rede Bahia, que era Uhum. uma única família, até hoje, né, dona do principal Sim, grupo de eram as comunicação. comunicações mais clássicas, eram os métodos mais Exato, clássicos. capitanias hereditárias, gente, praticamente isso. Então, imagina, eu saí de uma cidade de 60 mil habitantes, não passava pela minha cabeça que poderia ter esse tamanho. E aí não avança a história da Sony e a Fabi vira minha sócia no Popline. Foda. Aí eu abro empresa aqui no Rio, começo a vir com mais frequência, até que em 2013 eu mudo para cá, e aí entra o Márcio e o Genésio como O novos Márcio sócios. G, que o Márcio G Exatamente. já tinham, eles trabalhavam na Sony, não é isso? Exatamente. Como a departamento de Aham. rádio, e eles montaram a Central da Música, que trabalhava num primeiro momento prestando serviços de divulgação em rádio, Brasil inteiro. Inclusive, Uhum, trabalhamos muito com eles. Fizemos Anitta com eles, fizemos Leste, uhum. fizemos Sapão, fizemos vários artistas. E aí, vocês se juntam e ali o Popline começa a ter um lugar até maior, porque o mercado pop cresce, que é o papo que a gente estava tendo offline. E isso é, mas aí o principal ponto disso é de como assim, o Popline já tinha milhões de acessos, eu já tinha uma base de fãs, só que o conteúdo do Popline naquela época era mais de 80%, 90% internacional. Porque a MTV era muito internacional, né? Uhum. E era o momento até de entre safra ali, tava acabando o movimento emo, né, que foi muito Sim, forte, já estava sim. ali Aquele em movimento pop, declínio. punk, rock, né? Exatamente. De um outro lado, você tinha os artistas pop aqui no Brasil, era a separação de Sandy Júnior, a Vanessa Camargo, Sem entender ainda, né? sem entender se era um artista sertanejo romântico, vindo pro pop. E aí a Vanessa foi, tipo, ela foi a primeira cantora a fazer A conteúdo Kelly, se eu não me engano, internacional. nessa época já não estava mais atuando, se eu não me Ela engano. estava no momento de hiatos da carreira, foi Isso quando ela aí, virou apresentadora de isso aí. TV e tudo mais e tal. A gente tinha alguns fenômenos bem pontuais. O O que Ruge tava, o Ruge tava se acabando também, desfazendo. Bros também não durou muito tempo. E a gente tinha um outro lado que era o sertanejo universitário. E era um preconceito com o sertanejo que era muito maior do que a gente tem hoje, né? Porque sertanejo não era considerado um conteúdo jovem. Você via pela divisão das rádios, né? Você tinha as rádios jovens, que eram as rádios que tocavam pop, Sim. as rádios populares, que tocava As coisas mais populares mesmo. Pagode, samba, funk. sertanejo. E você Tinha rádio tinha, só sertaneja e você também e tinha rádio adulta. adulta. Só que você tinha uma diferença de uma rádio popular eixo Rio e São Paulo para as rádios populares Brasil adentro, né? Vamos Sim. dizer assim. E isso ficava muito claro, porque eu lembro que era uma época quando eu mudava, quando eu vim para cá para o Rio, falavam, olha, artista sertanejo aqui no Rio, eles conseguem conquistar o Brasil inteiro, mas aqui no Rio eles não entram. Era difícil. Aqui artista sertanejo não consegue entrar. É Então, porque o Brasil é feito de muitos países dentro de um só, né? exato, Lá no norte, no nordeste, por exemplo, já existiam fenômenos como Uhum. Wesley, A própria como, Simone Simaria, já na coleguinhas, verdade, exatamente. exatamente. E que só vão chegar aqui depois de muitos anos. Uhum. Mas nesse momento, se eu sou muito ruim com data, períodos, né? Uhum. Mas 2012, 11 para 12, a gente já tinha, né, nessa trajetória aí, alguns fenômenos que tinham acontecido, como Perla, Kelly Uhum. Key, só que, de uma maneira mais estruturada, dentro do mercado digital, Uhum. com as coisas, com esse universo mais fértil, mais propício a, 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 a sucessos Brasil, eu acredito que, dentro do digital, né? Eu acredito que o primeiro artista que chegou nesse lugar ali foi o Naldo. Né? A Foi. Perla pegou ali essa entre safra, mas o Naldo é que Uhum. conseguiu beber Uhum. mais dessa fonte, Uhum. do pé do digital, É. e aí veio a Anitta, logo na Na sequência. real, eu acho que a gente vinha, assim, eu adoro fazer uma analogia, que assim, a gente consome muito o Brasil, ele ainda, aí a gente vai seguir isso ainda muito forte nos próximos anos, do que vem do americano, né? Uhum. Isso tá, o fato da gente ter McDonald's e Subway pela É, cidade a inteira. Então, cultura, a a cultura. gente tem muita referência dessa cultura. Então, quando a gente tem artistas de segmento bombando muito a nível global, esses artistas estão educando novos artistas, inclusive os artistas locais. Sem dúvida Que alguma. dentro das referências que ele pega ali do artista internacional, ou quem está em volta captura essa referência e traz, ele consegue imprimir isso dentro da sua realidade, e o público que consome vai falar, opa, interessante esse artista aqui. Isso aí. Porque é como se você estivesse reproduzindo algo que já está dando certo lá fora. Perfeito. E o Naldo vem muito daquele movimento da força do R&B, que era encabeçado pelo Usher, pelo próprio Chris Brown, pelo Ne-Yo. Então você tinha uma cena
do R&B, que era as músicas românticas, mas ao mesmo tempo o cara dançava pra caralho. E não era nem considerado hip hop, né? Você tinha a cena de rap, que era um Sim, outro rolê, é outro que rolê. era onde tava o Jay-Z, o 50 Cent, Eminem, por aí vai, e tinha esse outro lado. E o Naldo vem muito desse movimento global que estava rolando. Sim, Então, eu acho que quando. também teve muito lance da musicalidade, né? Na Aham, época, o Beto e o Mãozinha, que são uhum, produtores musicais, fizeram um disco com o Naldo sim. que, na minha visão, foi um divisor de águas mesmo. Eles Uhum. fizeram algo ali que naquele momento era muito inovador, porque trazia o funk, elementos do funk, mas ao mesmo tempo muito baseado no que era o pop americano, né? Uhum. O rap, o hip hop, e conseguiram fazer com que tudo aquilo ali fosse unificado e funcionasse dentro do Brasil. Então acho que foi um primeiro grande gol dentro desse lugar aí. E o Nauro também, trazendo banda, Isso, a trazendo uma experiência outra de leitura. show, né? A gente tinha um momento que a gente não via artistas de funk conseguir chegar em cachês grandes. E a partir do momento que o artista de funk ele não conseguia chegar em cachês muito altos, ficava muito difícil dele conseguir contratos com prefeituras, que era o que movimentava a indústria de show, né? E você também Então, não conseguia se colocar num lugar. é, Você não conseguia valorizar o seu próprio show, né? Então, exato. nesse A conta não formato, fechava. sim. A conta não fechava. E quando começa a vir a demanda também dos players, né? Principalmente daquela época do YouTube, né? O YouTube entende que ali, opa, o clipe é o melhor caminho para eu conseguir monetizar a minha plataforma, imagina. O conteúdo de clipe era perfeito pelo tempo, né, de duração, pela forma daquela junção que estava acontecendo com o Vevo e a junção que houve para a criação É de porque Vevo e se tudo naquela mais. época tinha uma ideia, era era um senso muito comum, assim, todo mundo tinha essa ideia de que você estar dentro da Vevo, né, que era um braço do YouTube, era mais especial, porque os artistas Exato. lá de fora eram Vevo, né? Então, Aham, aham. Existia também, o Vevo paga melhor, você consegue isso. monetizar melhor o seu É, canal da Vevo e tudo mais. E foi uma forma muito genial da gente fazer com que o clipe fechasse a conta do negócio. sim. Então, você gravar o videoclipe, subir no YouTube, conseguir monetizar aquilo e falar, opa, gastei 30 conto em um clipe e E voltou. agora voltou 70. Voltou só da monetização do clipe, Sim, fora as outras coisas em sim, volta. sim. Do que isso gera de imagens, gera de show, Eu acho de que ali foi de visibilidade pro novo, né? artista. Foi o início, foi a retomada do mercado fonográfico, a reoxigenação depois daquele período trágico de piratas, de música sendo dadas em CDs. Então ali foi realmente a porta de entrada para essa monetização. Eu lembro que o YouTube e em 2010 ali o iTunes também. Mas aí era É, centavos, né? Você comprava a música. mas e o iTunes teve um fator aqui no Brasil que eu acho que o iTunes nunca chegou de fato no Brasil. Primeiro porque o iTunes, quando chegou, você só conseguia instalar ele em iPhone ou em MacBook. Uhum. E o segundo fator também era o cartão de crédito internacional, Sim, sim. que para você ter uma conta você precisava ter. Então, esse momento do crescimento de iTunes no Brasil, ele Tímido, né? bem tímido se comparado com o que o YouTube representava Uhum. naquela época. E nesse momento em que o Popline começa a entender, porque clipe é imagem, e aí os artistas começa-se um movimento de caramba, eu realmente preciso investir na minha imagem. E vem esse entendimento, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso ter uma estratégia para deter a atenção das pessoas, para usar as ferramentas digitais, para eu deter a atenção das pessoas, a partir disso ter uma fanbase, por quê? Opa, quando eu for no programa da Fátima Bernardes, eu preciso ter uma base de fãs subindo meu nome no Twitter, para eu virar Trend Topics e opa, dar audiência de trazer aqui. E aí você começar a escalonar esse equilíbrio, a formar a opinião, a pautar a mídia. Então, esse ecossistema que hoje é muito claro dentro do pop, Ali tava no principalmente, início, né? Tava ele estava no engatinhando. início. E do nosso lado como veículo, o Popline já tinha milhões de acessos, a gente já conseguia ter 2, 3 milhões de acessos no mês, falando De especificamente de música. artistas internacionais e com todo o suporte da MTV e tudo mais. Quando a gente dá o passo
para falar, opa, a gente quer falar de artistas nacionais de forma mais agressiva, a gente quer vestir a camisa dos artistas e fomentar, a gente se coloca em uma posição de fomento cultural, foi muito pensando na nossa expansão, de tipo, opa, se falando de artistas que eu não tenho, que a gente não tem acesso editorialmente falando, Sim. eu já consigo ter esse volume de audiência, imagina se eu tenho Artistas que são mais acessíveis, que são daqui. locais que eu tô aqui, que eu criar vou um na movimento gravadora, daqui, vou ver o clipe antes, vou conseguir pensar em como fazer uma pauta, vou conseguir como contar aquela história, como tornar aquele artista interessante. Muito Porque bom. a gente já estava vivendo o momento das redes sociais, né? Das redes sociais, eu nem vou falar só redes sociais, do momento da era da atenção. Hoje eu preciso da sua atenção para É, te vender um produto. economia da atenção, né? Já É, estava começando ali. exatamente. Então, quando a gente para analisar Uber, iFood, Spotify, o que todo mundo tem em comum é a necessidade da atenção das pessoas. Se você não tem atenção ali das pessoas, você não vai conseguir gerar o consumo, você não vai conseguir faturar. E para você ter essa atenção, você precisa ter conteúdo. Sim. No caso da Uber, você precisa ter uma frota de carros. No caso da iFood, você precisa ter uma boa lista de restaurantes. E no caso de um veículo de comunicação especializado, você precisa criar essa atenção nas pessoas. Boa. Eu preciso tornar as pessoas, enfim, fãs dos artistas, porque a cada vez que ele for impactado pelo aquele conteúdo do artista, ele vai, no caso do Popline nessa época, que era muito Facebook, muito Twitter, o Instagram chegando também com muita força, era eu tirar a pessoa da rede social e levar para o site. Uhum. O site sempre foi, naquele O site momento, era, sempre era o foi foco. Porque, imagina, eu era estudante de sistemas de informação e eu escutava as pessoas falando, olha, estão vindo as redes sociais, mas o seu lugar na internet onde você manda é o seu ponto .com. Ainda é o ponto .com, né? Ainda é o ponto As redes .com. sociais podem mudar a qualquer momento e você perde tudo que você tem A qualquer ali. momento, mas você manter um ponto .com é caro, porque primeiro, você tem uma questão técnica de hospedagem, que quanto maior for o seu banco de dados ou o seu volume de acesso, mais caro é e mais manutenção se exige. Você tem uma questão de conseguir escrever para o Google, e o algoritmo do Google, assim, se a galera agora está entendendo que o algoritmo do TikTok, do Instagram muda com a velocidade, do Google é pior ainda. O nosso entendimento de SEO vai mudando a cada 3 meses. Então imagina, você é estudante de jornalismo e aí você entende SEO uma coisa na faculdade, quando você sai do mercado, Já mudou e daqui a pouco, quando você começou a entender, mudou de novo, então você tem que estar se já atualizando mudou, diariamente. e é uma briga de interesses, né? Até porque o Google também está no lugar do Uber e do iFood. Ele precisa ter conteúdo relevante ali nas buscas. Sem dúvida. E Então, distribuir esse conteúdo, né? e distribuir esse conteúdo. Até porque, imagina, uma dica muito importante e valiosa para você entender a importância do ponto .com, a importância do Google nessa esfera toda veja bem, chegou um dado momento, nos anos 2000, que se eu buscasse pelo nome de um artista no Google, eu ia encontrar as mesmas coisas. Eu ia jogar lá, Ivete Sangalo, ia aparecer primeiro o site oficial dela, depois o Wikipedia, por ser uma artista de música, vagalume, letras, e aí de repente o ego na época que era muito forte. Beleza, se eu sei que eu jogo Ivete e já aparecem esses resultados, eu não vou pesquisar mais Ivete. E aí o Google falou, opa, então eu preciso ter na minha homepage conteúdo fresco daquele artista. Quem vai me dar conteúdo fresco desse artista? Os veículos. E aí vem a hora que eu falo, opa, então, por que o Popline se chama portal Popline? Porque o portal, o entendimento de portal é uma rede de sites debaixo de um guarda-chuva. E o que é que eu fiz? Todos os artistas dentro do Popline têm sua página. Se você entra portalpopline.com.br/Beyoncé, você vai encontrar todos os conteúdos da Beyoncé que está produzido ali, como se fosse uma timeline, um canal da Beyoncé dentro do Popline, com todo o conteúdo editorial. Com a extensão Beyoncé ali que você... E aí, o que é que o algoritmo do Google entende? Opa, se esse site aqui, que nos últimos tempos falou com essa recorrência aqui da Beyoncé, se ele soltar uma notícia agora, ele tem muita credibilidade naquele assunto. Vamos sugerir ele com mais frequência. Vamos sugerir ele com mais frequência. E aí, a brincadeira, amigo, começou a ficar ainda mais excitante, vamos dizer assim. Porque, conforme a gente tinha indexação no Google, eu falava, cara, quanto mais conteúdo eu produzir de um artista, mais eu vou ter acesso dele. E quanto mais cedo eu começar a falar desse artista, melhor. Sim. Porque, imagina... Você sai na frente. Saiu na frente. Sem dúvida. E aí isso para o algoritmo também é incrível, para quem procura é incrível. Exatamente, isso funciona até hoje. Então,
Cara, quando o Big Brother anunciou que ia Mas ter até hoje o site do Popline ainda é a maior referência do Popline? a maior referência ainda, a gente Maior do que o Instagram, maior... maior do que o Instagram. A gente assinou com o UOL agora. A gente passa a compor. Porque assim, nesse processo, vamos lá, de 2009 a 2013 a gente ficou na MTV, Isso MTV aí. Brasil. MTV Brasil é devolvida para a Viacom. A gente fica um período com a Mix. Eu lembro. A Mix tinha um Mix, e a gente ficou debaixo desse guarda-chuva. Depois a gente ficou um período no IG, que foi muito rápido. E aí foi a época que as redes sociais já estavam gerando muito tráfego pra gente. Então, nesse momento que a gente Resolveram ficar independente de novo. ficar independente. Falei, cara, não vou dividir essa receita, não, vou ficar e Boa. tal. Em dado momento, agora um pouquinho antes da pandemia, a gente entrou no guarda-chuva do Terra, uma parceria que não tinha tanto envolvimento comercial, era mais conteúdo, que era mais confortável pra gente. E agora a gente recebeu uma proposta do UOL, porque Pra poder estar dentro do guarda-chuva UOL. do Que guarda-chuva é UOL, enorme. que é enorme, é a principal referência. A gente clicou muito, assim, as reuniões com eles é sempre uma troca muito boa, um aprendizado muito grande. E E atualmente vocês estão no UOL. a gente está no processo migratório para o UOL, que é bem lento. Por quê? Que é muito Isso conteúdo, tudo que eu né? estou te contando é de 2008. E como eu venho de sistemas, uma coisa que eu prevaleci durante esse período todo é o nosso banco de dados. Você tem tudo isso. Tenho tudo isso. Então, hoje, a gente tem mais de 150 mil publicações no Popline. Se você entra popline/João, eu falo do João desde 2017. Muito bom. Então, a página do Popline do João é muito mais completa Do que a do João, talvez. do que a página do João no Wikipedia. Aham. Então, hoje o Popline se tornou o maior acervo jornalístico de conteúdo musical da internet em língua bom. portuguesa. Então, isso tudo é um trabalho de décadas que a gente Sem foi dúvida alguma. Sem construindo. dúvida alguma. E a gente chega em um ponto que Popline... Não, aí você tava explicando. Aí, Aham. aí chegou 2016, aí andou, né? 2013 até 2019, aí 19 veio a pandemia, e o Popline crescendo. Quando que entra o Conde na história? E então, por que entra o Conde? vamos lá. Pra gente chegar nos dias atuais e fechar essa explicação Popline. Que já virou, vai Nada, ser uma porra. temporada, tá, né? Tá ótimo aqui, ó. Quando a gente entendeu a força que o Popline tinha com o público pop, eu comecei a estudar o crescimento do público dentro dos recortes. E eu vi que, assim como eu estava envelhecendo, a galera que se identificava com o Popline tinha minha idade também estava envelhecendo. Uhum. E o pop também estava aqui no Rio ganhando, porque eu já estava morando aqui no Rio, ganhando muita força. Eu saía na noite, eu via a Chadalice, as festas da Carol, o baile da Favorita, o Paper, e eu via como a música estava presente da noite. E eu fiz, cara, o Popline também tem que estar aqui presente de alguma forma. A gente começa a apoiar os eventos e a gente começa a fazer eventos proprietários, né? Nosso primeiro evento grande foi a festa de 10 anos do Popline. Eu fui lá. Essa festa, a gente contratou o show da Carol Conká, porque eu já acreditava muito na Carol Conká. Veja bem, isso era 2016. Porque eu já acompanhava a Carol, já via a crescente que ela estava vendo, e era ano olímpico. A nossa festa era um mês depois das Olimpíadas. E eu sabia que ela ia cantar nas Olimpíadas. Eu falei, opa, ela vai estar extremamente aquecida na mídia. Entendi, já vamos pegar esse embalo aí. Já vamos pegar esse embalo. E aí, eu queria que a festa, por mais que foi na The Week aqui, tipo, para 2.000 pessoas, tivesse cara de festival. Então eu queria fazer um line-up pomposo, sabe? E aí, tipo, na época, chamei a Lorena Simpson, chamei a Daya Luz, que foi um dos primeiros shows dela, e eu liguei pra Warner e falei, olha, eu vi que vocês assinaram com a Isa, que é uma cantora nova, eu acompanho ela no YouTube e tudo mais. Eu sei que ela ainda não tem música lançada, mas eu queria muito... Isso em 16. 16, que ela fosse uma das atrações do evento. E eu tenho uma ideia. A gente pode pegar as 10 músicas, 10 covers dela no YouTube, abrir para votação no nosso site. As 5 músicas mais votadas vão ser o setlist dela. E, por coincidência, essas músicas todas eram lançamentos dos últimos 10 anos. Então, se encaixava com o mood da festa. O setlist dela ia ser setlist de músicas Nos ali últimos 10 anos. dos últimos 10 anos. E deu muito certo. Foi o primeiro show da Isa, assim, para público. E ali, a gente entendeu de uma vez por todas que o Popline é um fomentador cultural. E a forma que a gente enxerga um artista que está tendo seus primeiros lançamentos, querendo se comunicar com esse público pop, ela é muito peculiar, porque, por exemplo, a gente, que eu digo, nosso time de jornalista, a gente detesta quando a gente recebe, solta uma notinha do meu artista para você, solta uma notinha do meu artista no Popline, que ele tá lançando tal coisa. Eu fiz, beleza, vou
falar sobre ele agora, mas qual vai ser a próxima vez que eu vou falar sobre ele? Uhum. Essa Eu preciso ter recorrência, esse planejamento é continuidade muito importante. para eu conseguir escrever para o Google, porque não adianta eu falar hoje sobre um artista X e só voltar a falar sobre ele Sim. daqui a 6 meses. Totalmente, essa recorrência é Eu extremamente preciso importante em ter todas as áreas. essa recorrência para conseguir construir isso e estar nesse lugar e fazer as pessoas acreditarem, né? Porque a gente viveu muito uma época de tipo, olha, conheça fulano, nova aposta Sim. da gravadora tal. Isso não funciona mais. Exatamente. Não funciona É mais. de dentro para fora, já não é mais nesse lance, botar na vitrine que a coisa vai acontecer. Hoje a gente precisa encontrar o que eu chamo de ganchos editoriais. Todo mundo tem uma história boa para contar. Todo mundo, hoje a gente está vivendo esse momento, né, de discurso, de propósito. Não tem como você ser um artista brasileiro e você não ter um discurso e um propósito que represente centenas, milhares de pessoas que precisam ter referências, precisa ter gente na mídia falando e usando a arte como plataforma para Sem ser a dúvida. voz dessas pessoas. Sem Então, dúvida. quando a gente fala de representatividade, ela está literalmente associada à diversidade. Então, quando você entende que representatividade ela vai muito mais além de uma questão de orientação sexual ou de raça, vai muito mais além, vai muito mais profundo. Então, e é dentro desse propósito, desse discurso, que você chega nessa representatividade, que você encontra esses ganchos editoriais e você se torna atraente para quem está lendo ali. A gente hoje pensa muito que, para um artista bombar, não. É fofoca, tem que sair fofoca sobre ele tem que se relacionar com alguém. Falam, né? Tem que ter o que. Não necessariamente. Tem várias formas hoje de você, vários caminhos de você conseguir deter a atenção das pessoas para converter na sua arte, para converter em streaming, para converter em show e tudo mais. E o que você representa, o que você pode representar, é um canal de entrada. E eu acho que hoje é o canal de entrada mais honesto e o mais verdadeiro, porque é a sua verdade. E aí o Conde, nessa história? E aí o Conde nessa história. E aí é o momento que a gente começa a falar muito de artistas nacionais e eu começo a ter um entendimento de que, caramba, o que é pop no Brasil? Como é que eu defino um segmento musical em um país que tem dimensão continental, que é multicultural? Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu sempre falo, né? Que no pop no Brasil não é um gênero, né? É um estado em que aqueles É um artistas se estado. encontram, né? E aí a gente tem que fazer o seguinte exercício. Todos os segmentos têm os seus artistas pop. E são esses artistas pop de cada segmento que estão, no que eu diria, nesse estado. E esse estado representa estar no topo de uma pirâmide. E para ele estar em cima dessa pirâmide, para ele acontecer, precisa um movimento acontecer. E aí você começa a Porque abrir o leque do Popline. Aí a gente começa... Que já começou a abrir lá atrás, né? Era só coisa internacional, passou a ser, que a gente vai falar daqui a pouco, a entrada da Anitta, Nalda, Anitta, Beyoncé que virou Ludmilla, Isso, Lesha. exatamente. Mas aí agora você começa a abrir, quando eu falo agora, com essa junção do Conde, você começa a abrir um pouco Antes disso, na verdade, avançando muito com as gravadoras, né? Porque eu escutava muito, mas não tem um site tão grande de tal segmento. Não tem. Aí, tanto que o Rockline surge em 2014, mais ou menos, né? Que a gente cria. Rockline, a gente chegou a tentar criar várias lines. É porque o Popline tem Popline, que é o maior, aí Isso. tem Popline Biz, que é só sobre mercado da música, Exato. o business em si. Aí você tem o Rockline Isso. e você tem o Pop. Não, aí a gente vai falar das outras editorias, Tá. que são mais específicas, que ainda a gente abre o leque um pouco maior, mas antes de chegar nelas, é importante eu concluir sobre esse entendimento do que a gente entende como pop hoje no Brasil. Então, beleza, dentro do sertanejo, eu tenho esses artistas pop. Dentro do trap, eu tenho esses artistas pop. Dentro do funk e aí a gente chega em um momento hoje que a gente tem muitos artistas vivendo de música, ganhando muito dinheiro, fazendo hits, e a mídia tradicional ela não consegue acompanhar a velocidade que o momento exige. Então, você não tem espaço para tanto artista bombando na TV aberta, nas revistas, nas emissoras. E eu acredito de que rádio. essas mídias tradicionais, Flavinho, elas gostam e elas preferem, é o modelo de negócio delas, colocar ali quem já aconteceu, quem está naquele momento já muito em alta. E o papel do digital, e até mesmo no Popline, eu acredito que é participar de uma construção. Isso, exatamente. E aí é nesse fator de ter esse entendimento que todo segmento tem os seus artistas
pops, que, enfim, que a gente consegue encaixar na nossa linha editorial, que a gente cria perspectiva para quem está tentando. Isso aí. Tipo, qual é a importância de você ter... Eu vou falar até a nível global. Você ter uma cantora como a Anitta conquistando tanta coisa a nível internacional. Você abre possibilidade para Para outros outros também. artistas aqui no Brasil falar, é possível. E olharem para cá. Da mesma forma, sim. qual é a importância de você... Vou pegar aqui um nome, enfim, não tão aleatório, mas que vocês vão entender. O Xamã estourou no ano passado, sendo praticamente ele, o Lennon ali, a cabeça desse momento, dessa cena trap, carioca e tudo mais, em um momento em que a gente tem um monte de artistas desse segmento crescendo também a velocidade. Sim, é um E a gente- movimento. é um movimento. E esse movimento precisa ser fortalecido, até para a gente conseguir girar show, aumentar o volume de pessoas indo, isso se reflete em publicidade, e aí você tem uma cadeia ali de faturamento, que aí você começa a falar, caramba, esse segmento é muito forte. Então, é o que o sertanejo faz, né? Há anos, há anos, se há décadas. reciclam, né? Exatamente. Se ajudam e se dão a mão. E se ajudam, enfim. E E aí você sentindo a necessidade de uma reciclagem maior, buscou parcerias e numa... aí eu fico muito próximo do Conde durante a pandemia. Um pouco antes da pandemia, a gente criou a casa do Popline. Foi uma casa aqui na Barra, onde a gente produzia conteúdo com os artistas. A gente encerrou as atividades da casa durante a pandemia, por motivos óbvios. Só que a casa foi muito importante para a gente colocar em prática isso. Então a gente tinha, no mesmo dia a gente tinha, sei lá, Suel na casa e tinha Melim. o Melim. Eu acho que é Melim que chegou aí. Melim foi, os meninos foram em algum Exemplo, momento. então assim, você tá de um extremo ao outro. Eu tinha, sei lá, um dia a Luísa Sonza lá passando o dia com a gente embaixo. Tinha, sei lá, a Majur, que estava acabando de começar, sabe? Então, era muito interessante você vivenciar esse crescimento dos artistas ali com esse contato para além do digital, né? O contato físico. E o Conde visitou a casa na época com o JP, que ele estava acabando de lançar o JP, protagonista do Sintonia. Sim. E a gente começou a trocar muita ideia e tudo mais. E aí falou, a gente pode fazer muita coisa junto. E aí foi um processo de mais de 2 anos a gente conversando para entender que tipo de negócio a gente podia fazer junto. E aí o Conde passa a integrar nosso quadro societário e a gente cria uma vertical chamada Popline Originals. Essa vertical, a gente está produzindo conteúdo muito baseado nesse nosso acervo que a gente tem, nessa propriedade que a gente tem. Para se ter uma ideia, pelo menos 6 jornalistas do Popline estão com a gente há mais de 8 anos. Foda. Então, a galera já que... entendem a curva do mercado completinha. Exatamente. E já entrevistou todos esses artistas várias vezes e a gente senta em uma reunião de brainstorming, a gente consegue desenhar vários produtos já de cara. E a ideia do Originals é justamente criar conteúdo para as plataformas de streams e para as pay TVs. Conteúdos que podem ser desde documentário, a reality show, a formato de variedade, álbum visual. Voltados para música. Exatamente. E a nossa ideia é sentar com os artistas e falar, cara, o que é que a gente pode contar seu interessante? Perfeito. O que é que a gente pode construir junto? Você quer estar na posição da gente contar a sua história, de fazer um documentário sobre esse seu álbum que você está lançando agora, uma biopic sobre a sua vida. Perfeito. Ou você quer criar um reality show do zero de uma ideia que você teve, ou um experimento que você quer fazer. Então, a gente chegou nesse momento e está sendo um processo criativo muito foda, porque... Então, o Conde tem somado nesse lugar. Nesse lugar. Uma das linhas que ele tem somado fora toda a expertise de comunicador que ele tem. Claro, a visão de mercado. Mas esse é um braço novo, né? Que não existia no Popline e que ele pode trazer diretamente. Exatamente. Foda. Exatamente. E aí as outras 2 editorias que a gente já pensando também, a gente já está tendo 10, 15 milhões de acessos por mês e a gente está vendo que o nosso público, ele consome também outras coisas. E a gente pode entender como é que a gente pode começar a falar de outros assuntos. Então, a gente criou outras 2 editorias, que é o Oh My God, que é o ohmygod.com.br, que é uma página dentro do Popline, tanto do site, agora tem rede social própria. O que é o My God? My God é... mais focado em celebridades. Mais focado nesse de celebridade, fofocas show, fofoca e tudo mais. E aí a gente criou também um Geek,
que é o lado nerd do Popline, vamos dizer assim. Então, é focado Jogos, em em games, cinema, cinema. séries, livros, HQs. E, assim, quando você abre a home do Popline, você, obviamente, você vê que é um site que a música é a principal matriz, né? Você vê que Sim. o conteúdo musical onde a gente tem credibilidade, mas a gente não deixa de falar de outros segmentos. Então, dentro da nossa home, tem um espaço para cada uma dessas editorias. Perfeito. Dentro do nosso feed do Instagram, Tem um espaço. tem um espaço, mas o nosso conteúdo é majoritário sobre E música. cada um tem seu feed, cada um tem seu Instagram também. Cada um tem seu Instagram também, a gente se retroalimenta ali e tudo mais. Então, a Aí gente. chegamos em 2023, é isso? 2023, exato. Atualmente. Finalmente, depois de uma grande Pô, viagem. não, e a gente ainda teve que abreviar, porque se a gente fosse falar de tudo, Aham. acho que ainda ia levar mais uns 45 minutos, uma hora aí, porque é muita coisa, cara. Aham. A gente tem um lance de, porra, sabe, hoje o Popline chega a 17 anos de vida. 17 anos de vida, Coisa pra cacete. muito tempo. Aí a gente fala de produção de conteúdo, a parceria com o Conde e banca digital. Como é que é isso, esse lance da banca digital? Existe uma parceria efetiva entre vocês? Super, assim, Murilo, Fátima, enfim, já são parceiros de muitos anos e a banca, assim, é uma empresa revolucionária, né? Em um momento em que a gente sabe a importância que as redes sociais hoje conseguem ter como mídia de massa mesmo, de alcance. Hoje a banca é uma rede formada por mais de 30 perfis, basicamente, no Instagram, que vai desde páginas de meme, a página de fofoca, e aí tem páginas mais segmentadas como Popline. O Popline faz parte da banca. Faz parte da banca, a gente tem acordo comercial com a banca, né? Um acordo estritamente comercial, na verdade. A banca, na verdade, é uma empresa de gestão comercial dessas páginas. Então, na verdade, é como se eles pudessem negociar espaços Isso, para negociar vocês. espaço, exatamente. Então, engana-se muito quando a gente lê coisas que os Instagrams se juntam para ou colocar alguém muito grande ou cancelar uma Na carreira. verdade, aquelas páginas são independentes. São independentes, Cada um é um cada um dono, ou às tem vezes tem até sua... dono de 2 ou 3. Isso, cada um tem sua linha editorial. E a máxima que a gente entende assim como consenso é que a gente publica o que dá audiência. E aí o que E a Mind aí- faz, ou essa banca faz, e aí cada Murilo, um, né? aham, É que eles juntam. junto e vende. E aí chega na agência, ou chega na marca e fala, olha, esse é o combo da banca aqui. Você vai ter 30 Instagrams gerando conversa sobre o que você quer vender. Então vamos lá, eu sou Coca-Cola que está aqui na minha frente e quero lançar uma latinha nova e quero amplificar o meu comercial que está rodando na TV nas páginas da banca digital. E aí, olha, o combo da banca é XK, X mil. E esse valor é dividido de acordo com cada alcance que cada página tem, né? O valor é calculado. E o criativo, né, a publicidade, é dentro da linguagem da página, o que é muito mais legal. Então, assim, eu vou pegar o comercial da Coca-Cola, se a minha página é uma página de meme, eu vou olhar o que é que tem de engraçado ali, eu vou pegar aquele conteúdo e colocar na linguagem da minha página. Opa, o comercial da Coca-Cola é estrelado pela Luísa Sonza. Então, pra gente é interessante puxar pela Luísa, porque a gente é uma página de música. Então, esse lado do criativo é muito interessante. Que Que é a vai liberdade de cada página de criar a sua própria verdade, linguagem. obviamente aprovando com a marca, mas é muito mais interessante porque, veja bem, o nosso entendimento de publicidade na internet começa com os banners no site, que é o banner ali com a comunicação que você clica e vai para o site, aí depois você tem um movimento de Google AdWords, que aí inclui o pre-roll do YouTube, né, o anúncio que aparece antes dos vídeos, só que a partir do momento que você consegue trazer publicidade para dentro da comunicação, dentro de gerar conversa, isso tem um impacto Muito grande. muito sem dúvida grande. alguma. Então, a gente já está na banca, já tem um pouco mais de 2 anos. A banca está em expansão também, com vários projetos, com vários produtos dentro dos produtos. E enfim, Então é uma parceria que para você super funcionou. super funciona. E soma muito no dia a dia de vocês, né? Soma muito, é muito importante. Assim como festivais, né? Que vocês E aí também tem esse criam. outro lado, né? A gente começou a fazer evento proprietário, mas teve um dia que a gente parou e pensou, quantos ingressos o Popline ajuda a vender? Uma vez que o nosso conteúdo majoritário é música, e para ter show você precisa de música. Então, quando a gente divulga um artista e a gente divulga o show desse artista, um festival que esse artista a gente está falando diretamente com o fã, que é o cara que vai
colocar a mão no bolso, comprar o seu ingresso, é o cara que vai entrar no grupo do WhatsApp dos amigos e falar, olha, vai ter esse festival aqui, bora, galera. Ah, eu não quero ir porque eu não gosto de tal artista. Mas como assim? Você já viu essa música dele aqui? Então, a gente fala com o público da ponta, que é o público que influencia, que são os influenciadores de cada bolha que se tem ali. Legal. E isso ficou uma coisa... Hoje o Popline é o principal portal de música do Brasil? Sim, Sem dúvida, sem né? sombra de dúvida. De até música. de música e pela velocidade rápida que a gente Porque consegue. a gente tem o Google Gloss, a gente tem Popline, que são dois Isso, expoentes, só que o Hugo fala sobre tudo, né? Isso, mas só que... E aí tem uma questão, eu fico até brincando quando comparam, assim, tipo, como é que funciona a linha editorial de cada perfil, né? O Bruno, o Diogo, enfim, eles são extremamente inteligentes e Sim. também tem um E, case mas de é mais sucesso incrível. abrangente, né? É mais abrangente, mas quer ver? Eu vou usar uma comparação que eu acho ela genial, assim. Pensa o Flamengo. O Flamengo, no domingo no Fantástico, o Fantástico mostra os gols da rodada, se dedica ali a 5 minutos a falar do Flamengo. O Globo Esporte, durante a semana, se aprofunda no Flamengo. Fala do Flamengo todos os dias no programa de segunda a sexta e se aprofunda mais do lado mais de análise, de crítica e mais específico. Entendi. É E como se o Bruno fosse a mais abrangente e vocês fizessem Fantástico, e a gente é o Globo mais Esporte. específico. Exatamente, mais mais específico. nichado, né? Mais nichado e o que consegue tá no dia a dia ali dos fãs, vamos dizer assim, sabe? Perfeito. Tipo, tendo essa demanda. Então, muita coisa que é interessante pra mim, pro Popline, não faz tanto sentido pra eles. Legal, Entendeu? legal, E faz total legal. sentido, e cada um tem o seu espaço, e cada um é muito importante na construção de A uma gente estava carreira falando hoje de artista. em off aqui um pouco sobre o quão a Anitta foi importante pro movimento pop e pro Popline naquele momento. Queria que você falasse um pouco disso, na tua visão, no teu ponto de vista, naquele momento ali, 2012 para 13. Eu tinha acabado de mudar para o Rio. Enfim, era aquele momento que eu estava aqui em uma cidade nova, descobrindo a cultura da cidade, vivenciando, entendendo a força do funk, entendendo toda a perseguição que o funk sofria. Que não era naquela época visto como algo pop. E não era. Pop partindo do princípio de que Tanto é algo que tá quando, seus expoentes, né? quando a Anitta assinou com a Warner, meu primeiro contato com a Anitta, se tornando de sugestão de pauta oficialmente, foi quando ela assinou com a Warner. E aí a Roberta, que era do departamento digital, Roberta Guimarães, maravilhosa. Que hoje tá lá no TikTok. Sim. Beijo, Beta. Você falou Ela de duas me Robertas, chama e Roberta fala- Patti e a Roberta Guimarães, duas Isso. cracaças. Ela fala, Flávio, a gente tem esse lançamento aqui dessa cantora. A gente tá fazendo o crossover dela do funk pro pop. Aí eu falei, não vai funcionar no Popline, tipo, o nosso público é muito focado em Ainda era muito internacional, né? e tal, não sei se vai funcionar. E aí ela me manda, semanas depois, fotos do making off de Show das Poderosas. E a gente publica e eu vejo que tem uma demanda, que tem os fãs viralizando. O o Show das link do Poderosas Popline. não tinha sido antes, não, com Meig Abusada? Não sei se foi, acho que talvez foi Foi Meig making off Abusada de que a Mig gente Abusada. gravou lá em Las Vegas. Isso, foi esse primeiro clipe, verdade, verdade. E aí, de repente, eu já comecei a olhar de uma outra forma. Falei, cara, isso aqui é o início de alguma coisa de fato. E aí a Roberta falou, olha, a gente tem um clipe de Show das Poderosas que ia estrear, acho que na época já era Fantástico, ia estrear no Fantástico, caiu a estreia. Você consegue postar no Popline? Eu fiz, olha, eu consigo, mas tem que ser dentro do nosso player. Naquela época a gente usava uma máscara que a gente pegava o link do YouTube, mascarava, colocava embedado dentro da matéria do site e só conseguia assistir quem estava com aquele link do Popline. A gente lança Show das Poderosas. Tem um vídeo, né? Tem um ID. Na noite anterior, a Anitta mandando, falando, gente, prepara que amanhã tem estreia do meu clipe, Show das Poderosas no Popline. Beleza, estreamos o clipe. Em 10 minutos, o site do Popline cai, o site da MTV, que a gente estava dentro da MTV, cai, e o site do UOL, imagina, o gigante, começa a ter inconsistência também. Tanto que quando aquilo... Do número de acessos que teve, do né? número de acesso que teve. E aí, aquela coisa naquela hora, aquele constrangimento, aquela coisa, vamos resolver. E depois a própria Warner usou isso para abrir mais portas. E Claro. foi uma forma que a MTV também começou a olhar esse movimento novo que estava acontecendo, né? Sem Porque a dúvida. MTV não tinha tanto espaço para o funk assim. A MTV era mais pop, rock, MPB, alternativo. Foram abertas muitas portas naquele momento ali. E pra gente foi tipo, caramba, Abertas não, né? Foram a gente... forçadas a serem abertas. A gente quer contar essa história. E essa época eu já estava, enfim, muito próximo do Márcio e do Genésio.
estavam então na Sociedade do Craque. Popline, e eles tinham a Central da Música, Que que é fazia quando rádio. você contrata Sim. a Central da Música para fazer, e aí eu me deparo com um documento com o desenvolvimento da carreira da Anitta, tipo, a estratégia, mas, cara, isso aqui tá muito gringo, isso aqui é pop. E ali foi, assim, Eu lembro que quando eu fui lá no G um conversar estímulo sobre o ainda maior. lançamento das músicas da Anitta, quando eu fui lá no G e no Marcinho, você tava lá, era aqui Aham. bem perto aqui de onde a gente grava. A gente apresentou 2 anos de planejamento pra Isso, ele. aham. Justamente por isso que você falou aqui anteriormente, pelo fato do funk não ter tanta credibilidade e as pessoas acharem que naquele momento ela era uma artista que vinha da Furacão 2000 e que ia fazer uma musiquinha parar. Então a gente tinha que passar a mesma credibilidade que você acabou de falar aqui anteriormente, que ia ter recorrência. Uhum. Então a gente tinha que criar um ano inteiro, aí para criar um ano a gente já emendava, porque como o final daquele ano já estava batendo num próximo produto, a gente já apresentou 2 anos. Então eu lembro que eram 2 anos de frente mesmo, com músicas detalhadas, com tudo analisado, isso era realmente muito novo para a época. Mas o Popline também foi fundamental. Eu lembro que naquela época, colocar a Anitta ali também foi um divisor de águas. Acho que foi uma ajuda mútua, Uhum. porque tanto ajudou o Popline como ajudou a carreira dela, porque ela era, como você falou, vocês sempre embalaram muito bem. Uhum. Cara, na época, o Hugo Gloss também, mas 2 sites ou 2 players muito grandes do mercado pop que faziam isso muito bem eram vocês, né, o Hugo, e a Mix. A Rádio Mix, Uhum. o Vika, o Braga, sempre enveloparam muito bem. Você ia fazer uma promoção de um show, eles armavam um auê ao redor e entregavam pro fã, porra, um kit, e o fã, você pegava de helicóptero. Eu lembro que a gente fez uma parada com a Anitta, no camarote da Mix, a gente até anunciou no Popline, dentro do Rock in Rio. Uhum. E ela pegava um fã, Sim, chegava de aham, helicóptero aham, no Rock in lembro. Rio. 2013. Exatamente. Pô, isso era muito novo. A gente envelopou A isso, gravação do Mix DVD envelopou. também aqui em A 2014. gravação no DVD, o Márcio e o G me ajudaram Aham. em montar uma ação que era o seguinte: a gente trazia um fã com um acompanhante de cada rádio Mix parceira do Brasil, de 30 rádios. Uhum. A gente trouxe 60 pessoas pra cá. E eles fizeram essa promoção no Brasil E é inteiro. um tipo de investimento que de médio a longo prazo não só reflete na carreira do artista, mas na cadeia inteira. Totalmente, pô. Você tem aquele artista sendo divulgado em 30 rádios, com no mínimo de 5 spots por dia, a música tocando mais. Se você fizer uma conta boba aí, você tá falando de quase mais 1.000 execuções mês, fora fora a música, tô falando só de spot, falando do nome dela, Anitta, gravação com a música tocando no fundo. Isso é muito especial. Vocês fazem isso muito bem também. E aí, a Anitta foi um momento que a gente pôde experimentar muito isso também. De sentar com gravadora, com empresário, com assessoria de imprensa e fazer conteúdo a 4 mãos em real time. Então, a gente chegou a um ponto de a gente ter metas de quantidade de posts da Anitta por mês no Popline. Porque a gente já tinha o entendimento que a carreira dela Tava em ascensão. estava em ascensão. E a gente sabia que por mais que a gente tivesse uma parcela da audiência falando, estão ganhando quanto para divulgar ela, ela não vai longe, ela não vai dar certo. Essa controvérsia de você ter os fãs e você ter os haters Isso ali é muito bom. consumindo. Todo artista que faz sucesso precisa de hater. Claro, até porque para você é um ótimo indicativo de sucesso. Para você criticar com propriedade, você precisa consumir. E, na verdade, existe diferenças de haters e haters, né? A gente abrindo um pouco mais. Você tem os haters que são, de fato, fãs de música, que tá ali, que te acompanha, que assiste, que vê tudo, porque ele quer criticar com propriedade. E tem o hater preconceituoso e ignorante. Esse aí é o mais burro, né? Porque, sobretudo, ele gasta uma energia com algo que ele não tem nem interesse, ele nem consome. Então, quando você abre um post em determinados tipos de veículos que tem um público ali mais abrangente e tal, e aí você consegue identificar quem é que faz uma crítica, que é um hater que consome, e quem é que faz uma crítica que é, só pra nossa, olha a perna dela, olha, geralmente é sobre aparência, né, que é o que o cérebro da pessoa consegue atacar, sobre aparência, sobre valor moral, e aí você vê que essas pessoas no final do dia, elas não geram receita, mas o hater gera receita. O hater ele quer ir no YouTube, ele quer achar defeito, ele quer apontar, ele quer falar, ele quer comparar com a outra cantora que ele gosta mais. E aí a gente, não é que
que a gente fala de rivalidade feminina, de ter dentro do conteúdo esse cuidado editorial de colocar um artista contra outro. Na verdade, quando a gente para analisar friamente essa indústria da atenção e dessa competição, acaba sendo... Tá fazendo uma foto? Fazendo um vídeo. Ah, Postando aqui. Mete bronca, mete bronca. não, mas enfim, agora fiquei... Ficou Quem encabulado? sabe faz ao vivo. Que isso? Mas voltando... pra Essa indústria do contextualizar. hater é importante, porque se não for... assim, cara, você nunca vai ver um hater de alguém que não faz sucesso. Não existe. Não tem. Até porque perde a função. Aham. O hate perde a função. Você, né, o termo em si, odiar algo, Uhum. você só consegue se sentir nesse lugar, seja das diversas maneiras que você pode reiterizar algo, quando aquilo é significativo. Uhum. Ninguém bate em algo que não é significativo. Então, para mim, é um excelente medidor. Igual antigamente, quando a gente falava que um belo medidor de sucesso era você ter o teu piratinha na Uruguaiana, ou na 25 de março, que a galera gravava o seu disquinho, porque ninguém vai ter o trabalho de piratear algo, colocar para vender, se aquilo não tem a demanda. Exatamente. Exatamente. E é sobre entender essa demanda que o artista tem que saber a hora de gerar conteúdo. Sem dúvida alguma. E E aproveitar, né, isso, né, a seu favor. E aproveitar. E quando você acerta o time, você cria uma narrativa e uma fidelidade desse público que você não vai perder mais. Você vai crescer com essa galera. Então você passa a fazer parte da vida dessas pessoas. Sem dúvida alguma. O E- Popline é isso, cara. O Popline tem essa parada, né? Eles, assim como a MTV teve por um tempo, eu acredito que o Popline, o Google Gloss, eu tenho que parar aqui pra pensar, a Jovem Pan, a Mix, existem determinados players do mercado, o Conde, o Conde que eu falo a página, né? O Condzilla, que vão marcar uma geração, né? Isso é muito foda. Isso é muito, sim. é um legado mesmo, Sim, né, cara? Sim, sim. E a gente ajuda a construir opinião, né? Abre porta pra vários Porta. artistas. Criar perspectiva também, acho muito importante. Você acha que o Popline de certa forma, ou já foi, ou em alguns momentos, tendencioso para coisas que tenham mais. Pegando um pouco do impulso do que você me falou aqui, de que todos vivem de clique, vivem de engajamento, vivem de feedback, de retorno do público, né? Mas, por ser um site de música, você acha que o Popline deveria acreditar mais? Porque existem artistas, um pouco polêmico se vou tentar colocar da melhor maneira, existem artistas que não dão tanto engajamento no online, mas levam multidões e bombam, mas talvez ali dentro do universo do Popline não tenham tanta repercussão, então não funciona tanto, porque não gera o que precisa, né? Que é o engajamento. Vocês ainda defendem artistas que não geram engajamento, mas que vocês, analisando de uma maneira macro, falam assim, cara, esse artista aqui, isso aqui é música, isso aqui é muito bom, isso aqui tem que estar aqui. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu já briguei com equipes de rede social, de tipo, quando a gente tem treinamento, falar, mas olha, o Popline fala de gente que não é tão conhecida assim, ou então que não é tão engajamento, mas isso faz parte do meu DNA. É isso aí. Tipo, eu sei que não vai ser todo post que eu vou ter 100 mil curtidas. É isso aí. E tá tudo bem. Necessário. Então eu sei que vai ter post de artista, que vai ter um engajamento, mas vai me posicionar. Eu tenho que falar de Gilberto Gil. Eu tenho que falar de Caetano Veloso. Sim. Então, E de artistas novos. E de artistas novos. Eu usei 2 exemplos aqui bem extremos, porque quando você faz uma publicação desses artistas e esses artistas repostam nas redes sociais deles, a gente está também ampliando o nosso público, está se posicionando Sem dúvida. editorialmente, sabe? Sem dúvida. Então, a gente tem esse entendimento. Artistas novos, tipo, o João, toda vez que a gente se encontra, a gente começa a falar, Flávio, eu nunca esqueço a primeira vez que eu saí no Popline. Eu estava, então, no cinema e vocês postaram uma versão que eu fiz de Medo Bobo, da Maiara e Maraísa. Foi lá no início. Lá no início. Quando ele fazia ainda os covers. Exatamente. E assim, naquele ano, meses depois, o João estava cantando na festa de aniversário do Popline, que foi o ano após da festa. E eu encontrei com ele lá. Tem uma foto, eu, ele e a Gabi Melim lá. Tá vendo? Era o início da Melim. Aham. A gente se encontrou lá. Se eu não me engano, teve um show do Lulu Santos. Que foi aquele show que ele tava fazendo homenagem pra Rita Lee, pode ser? Isso. Ele tava fazendo homenagem pra Rita Lee. E aí, pra você ver o que o Popline, quando você se coloca o veículo em uma posição de fomentador cultural, você começa a gerar soluções. Solução para um artista como o Lulu, que tem 40 anos de carreira ou mais, tem muito mais, óbvio,
e quer se conectar com a audiência mais jovem. Você tem uma solução para Melim e para o João que estão chegando ali. Naquela época também, a Totalmente. Mali, a Gabile também cantaram. E você tinha a solução para a Anitta e para a Ludmilla, Que já eram que grandes. já eram grandes, mas que precisam ter também o veículo ali fomentando os seus lançamentos, os passos nas suas carreiras. Sem dúvida. Então, quando você fala sobre, tem que ser mais tendencioso, dar atenção mais para um lado, ou tentar gerar mais clique e tudo mais, a gente, mais uma vez, a nossa indústria de entretenimento, ela foi criada em cima da indústria de paparazzi dos Estados Unidos, Sempre. da E vai indústria continuar sendo assim, né? de escândalos, de barracos, de briga. Isso faz parte do nosso negócio. Só que a linha editorial da gente, ela é extremamente bem definida. A gente não pode deixar de dar, a gente precisa comunicar. Mas isso não precisa ser o nosso principal ponto referencial. Por exemplo, a própria Lauana, que vocês Sim. quebraram também uma Exato. barreira para colocar, porque a gente tá falando de sertanejo, né? E vocês não davam sertanejo com tanta frequência. Sim. Eu vejo isso. Eu tenho um carinho muito grande pelo feminejo. Eu acho que o feminejo é um movimento que a gente só está vendo só a pontinha do iceberg. Eu acho que nas próximas décadas, o que essas meninas dessa geração, Sem dúvida, de Paula, Marília para cá, elas representam, porque, amigo, do meu ponto de vista, tudo que é progressista, todos os temas que a gente vai discutir, que a gente precisa reparar, que a gente precisa analisar para evoluir, sim, vai andar para frente. terão voz, sim. Vai andar para frente e quem chega antes é referência, se torna referência. Então, olhar para o movimento sertanejo hoje e não entender que muita coisa vai mudar nos próximos anos, A Lau é uma. A Lau é uma artista que, é por exemplo, ingênuo demais. ela bate de frente com muita gente no sertanejo porque é muito contratante. É Porque ela é a- bissexual, porque ela tem dread, porque ela tem tatuagem. E dentro do universo sertanejo as pessoas têm um pouco de preconceito com isso. Então ela batendo de frente, ela já é essa revolução que você fala, Sim. parte dessa revolução. Eu vou trazer até um exemplo ótimo, vou até deixar de indicação um documentário que tem na Netflix, que é da Taylor Swift, Miss Americana. Não sei se você Já vi, devorei, ótimo. já viu. Esse documentário, é incrível, porque a Taylor, nos Estados Unidos, ela iniciou a carreira de movimento também, basicamente igual ao sertanejo aqui no Brasil, que é o movimento country, que é extremamente masculino, que traz todas as referências do patriarcado e tudo mais ali enraizado. E ela foi quebrando isso, né? E ela quebrou esse paradigma, tanto que quando a gente para analisar o momento em que o Kanye West toma o prêmio da mão dela e quer dar para Beyoncé, é muito mais ele dando um recado, falando, querida, volta pro country, o seu lugar não é aqui, o que você está fazendo aqui em Nova York, em um palco de uma premiação que é para celebrar música urbana? Você ganhou da Beyoncé. E quando o Kanye faz isso, ele engatilha ela. Ele ajuda. Ela, é o lance que eu falei. E ela fala, não, eu também sou uma artista pop. E a partir desse momento é quando ela começa a fazer a transição pro pop, só que sem perder o vínculo e o público que ela tinha. Isso é muito importante. E você aí, não cortar o cordão umbilical, né? Exato. E aí chega o ponto que é o governo Trump. Que ela se entendendo como mulher jovem, a indústria que ela representava e a voz que ela tinha influência com os jovens, Ela usou isso a favor dela, né? ela usou isso a favor dela. E contra aquilo, né? E aí tem um momento do documentário que ela fala sobre as eleições do Senado do estado dela, que tem uma Trump de saia tentando, com discurso, né, uma mulher com discurso retrógrado do Trump tentando se eleger, e ela faz uma campanha contra. Só que essa senadora ela é eleita. Nisso que essa senadora é eleita, ela fica arrasada, ela vira piada nos programas, nos talk shows dos Estados Unidos. E ela escreve uma música chamada Anne the Young. E essa música fala que somente os jovens conseguem correr. Então, assim, independente da velocidade, tudo que é progressista vai avançar. Sim. Você querendo ou não. O que vai definir vai ser a velocidade. É isso. Que não dá pra controlar, e aí não dá pra controlar. Cada coisa vai acontecer no seu tempo. Daqui a 2 anos a gente vai ter 20, 30 artistas no feminejo, não consigo te dizer, mas que teremos mais, teremos. Sem dúvida alguma. Já tem um fenômeno agora que é a Ana Castela, que também... Cara, eu acho que isso acontece na música eletrônica. Exato. Eu vejo isso lá na Hub, a quantidade de mulher que tem começado a produzir, a quantidade de homens que tem começado a produzir novas e pensando sempre nesse caminho mesmo, no caminho futuro de menos preconceito, de mais inclusão. Isso tem acontecido muito hoje
nessa música, no Good Vibe, Melim. Isso tem acontecido muito, muito. Agora com Sorrisos Antigas no pagode, eu vejo o quanto o pagode tem dado a mão um pro outro e e caminhado realmente nesse sentido, com uma visão progressista, pra frente, de inclusão. Pô, os shows do Sorriso, cara, toda área tem, todo show tem uma área PCD, todo show tem um banheiro PCD, todo show a gente tenta colocar o maior número de conteúdo reciclável possível, de copo ao material que a gente usa nos banheiros, ao material que a gente usa para poder plotar. ah, Cara, a gente tá fazendo um projeto agora falando o Sorriso tá arrecadando uma média de R$ 60.000 por show para poder ajudar Legal demais. ajudar a saúde oral de uma série de pessoas que. Legal. Então, assim, eu acredito muito que música é uma plataforma muito foda, e que as pessoas que usarem isso pro bem e para caminhar, né, de forma realmente progressista, eu acho que vão se dar muito bem, realmente. E um entendimento muito sóbrio que eu tenho também é que geralmente um contrato de um artista de gestão ou com a gravadora geralmente são de 5 anos, né? Uhum. E eu acho que quando o artista atravessa esses 5 anos, ele deixa de buscar o próximo hit e ele passa a construir legado. Sem dúvida. Legado nada mais é do que você quer deixar aqui, de como você quer ser referenciado. Sem dúvida. E você entender o tempo que você vive, o século que você vive e o que você representa, e você se apropriar disso e trazer isso para sua arte, Isso é muito importante. você vai ganhar a cada ação que você fizer, você vai ganhar mais 10 anos de carreira. É isso. Penso igualzinho. Entendeu? Então, a cada movimento que a Anitta, que a Ludmilla, que todas as meninas que estão agora, que passaram desses 5 anos de carreira, dão um passo, elas não estão mais buscando o próximo hit. É a construção de legado, é o que elas representam hoje na sociedade. Então, elas são vozes para determinar qual vai ser a velocidade que a gente vai avançar. Queria que você falasse um pouquinho sobre música urbana no Brasil, né? O potencial disso, fenômenos regionais, como você tem visto isso dentro do próprio Popline mesmo. E aí, depois, pra gente terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos conteúdos, dos shorts, né? Dos conteúdos mais curtos, Legal. dessas coisas mais líquidas que a gente sabe que são necessárias, mas que tem prós e contras, né? Vamos começando aí pelo lance da música urbana. De que Música, forma você vê isso? música urbana, cara, assim, eu morei minha vida inteira entre Salvador e São Francisco do Conde, que é uma cidade no Recôncavo Baiano. Depois eu mudei para o Rio e agora eu moro em São Paulo, fico, enfim, na ponte aérea. E eu sou muito observador no aspecto de movimentos, né? Eu consumi muito axé, forró, pagodão baiano, Foda. em um tempo que ainda não era nacionalizado. E não era nacionalizado porque existia uma limitação do que se fazia sucesso, do que conseguia chegar no público. E hoje, com a democratização do digital, deixou as claras o tamanho do nosso país e o fato de a gente ser multicultural. E como é que isso se reflete na música urbana? A gente tem uma quantidade gigantesca de artistas que estão vivendo de música, que estão gerando muita receita, empregando muita gente e que merecem ser celebrados. E aí você começa a entender que cada segmento urbano no Brasil, seja o funk carioca, o funk paulista, o rap, o trap, que estão em um momento de quase fusão. Aí você tem um brega funk, aí você tem um forró eletrônico, aí você tem um piseiro, tem um pagodão baiano. Esses movimentos, eles estão sobrevivendo sem precisar da mídia tradicional. Então, por exemplo, qual o maior desafio hoje no Brasil é como você fazer uma premiação, por exemplo, para contemplar a quantidade de artistas Que tem, né? então, Sem ser injusto, sem ser. que estão fazendo sucesso, que precisam ser celebrados. Sim. Não tem como você fazer isso em um programa de 2 horas na TV. Então, quais são os mecanismos que você cria para você conseguir fomentar cada vez mais todos esses segmentos e que mais segmentos musicais da música urbana de cada capital, de cada estado, consigam ter artistas que vivam e que consigam ser referências Mas eu acho ocupar que o isso topo dessa passa por o pirâmide, seguinte sabe? lugar, Flavinho. Eu acho que isso daí tem um pouco a ver também com o que acontece na curadoria do Spotify, por exemplo, Uhum, que faltam pessoas que entendam de música na música. uhum. Não tô generalizando não, né? Existem ótimos curadores, o Spotify é incrível, mas eu digo, não tem como alguém que cura trap curar gospel. Não tem como alguém que cura sertanejo curar Uhum. MPB. Não tem como alguém que cura pagode entender
extremamente de pagode e ao mesmo tempo entender de internacional. Então, eu acho que isso também passa por esse lugar de a música precisa de pessoas que entendam de música. Entender não significa entender de arranjo, mas é minimamente viver aquilo, respirar aquilo. A Quando você começou o vivência. Popline, você Aham. vivia música internacional pop, Aham, pô. aham, aham. Isso é muito importante. E eu trago até um outro ponto de referência. Conde, com o Aham. funk, mesma coisa. Quando você fala de Spotify, de curadoria, você está falando de conteúdo que é exposto para o público, né? Uhum, Que vai ser o conteúdo que vai impactar lá no tempo gasto na plataforma, que vai, por sua vez, impactar nas ações dessa empresa. sem dúvida. Então, como é que hoje eu tenho esse volume de artistas fazendo sucesso e eu não consigo gerar conteúdo que você vai conseguir ter propriedade para ser justo, vamos dizer assim. É. Então, hoje a gente já começa o movimento das plataformas de streaming. Por exemplo, a Prime, a da Amazon, agora a Prime Video, vai lançar um reality show da Xuxa chamado Caravana das Drags. É um reality show com a Xuxa, que foi gravado no ano passado, dela viajando, acho que são 8 estados do Brasil, 8 capitais, e descobrindo drags em cada uma das cidades. Drags cantoras ou drags? Drags cantoras, Foda. performáticas, tá um concurso. Ah, tá. É performance mesmo. Performance mesmo. E aí, qual é interessante disso? Qual é que é a mensagem que a Amazon, que tem toda uma inteligência, começa a passar? Olha, o Brasil é muito grande. Eu preciso ter conteúdo que o cara que é de Sem dúvida. Recife, segmentado, LGBT, vai olhar, caramba, tem uma drag da minha cidade aqui dentro dessa plataforma. E aí a gente começa a entender o como isso se reflete na música. Se eu quero prender um fã de piseiro dentro da playlist de piseiro, eu preciso ter uma curadoria muito agressiva. Senão, o que vai acontecer é, hoje a gente já tem um mercado paralelo de playlist gigantesco, Verdade. que são curadores que têm essa vivência e que estão ali gerando uma audiência absurda, porque talvez a plataforma não consiga atender essa... Você já tem playlists proprietárias, demanda. por exemplo, que dão audiência tão grande quanto playlists do próprio Spotify. Por Exatamente. isso, porque você precisa de mini olhos, né? Não adianta você querer olhar o todo, ser generalista, não dá. No país que tem o nosso tamanho, a gente não é do tamanho do Uruguai. A gente precisa ter essa consciência. Exatamente. E a nossa mixigenação de público, de população, deixa a gente ainda mais multicultural. Então, quem não me garante que já já pode vir um movimento nortista muito forte? Sem dúvida alguma, pô. Não, Entendeu? o Brasil, ele tende, né, a toda hora ter novos movimentos. Uhum. A gente é muito grande, muito rico. Agora, me conta aqui uma outra coisa. Majoritariamente, qual é o público do Popline? É faixa etária, Tá. tendência de comportamento, Aham. como é isso? Tá. Hoje o público feminino já é mais de 55%. A faixa etária hoje, o nosso público grosso mesmo, é de 18 a 34 anos. Acima de 34 anos está crescendo muito. Então, isso é bom, né, cara? É um Muito público que tem um bom. potencial de consumo absurdo. Exatamente, é o público que está presente na noite, é o público que está comprando ingresso, é o público que está indo para show, é o público que faz esse movimento de festivais gigantesco acontecer. E de comportamento, a gente começa a entender que o público do Popline, o público pop, a gente sempre escuta isso, é um público muito exigente, né? Sim. E é um público que, na verdade, trocaria a palavra exigente por consciente. É um público que já tem uma certa consciência social, ele é mais difícil de você vender qualquer coisa. Porque ele emprega os valores dele no que ele consome. Aham, É um total. consumo inteligente. Então é um público muito mais difícil de você conquistar. E a audiência, eu lembro que eu recebi esse conselho do Nicolas Vargas, que ele era diretor do portal da MTV, lá em 2010. Ele olhou para mim e falou, nunca subestime sua audiência. Nunca, pô. E eu acho que esse é um ponto para a gente entender exatamente quem é o público do Popline, porque a gente dá tão certo com esse público. Entendi. E talvez até quando a gente olha, a gente consegue ter números gigantescos com site e com rede social. A gente não tem 5, 10 milhões de seguidores, só que o público que a gente tem ali de audiência é tão qualificado que é uma galera que consegue formar opinião a partir do que ele lê no Popline. Claro, Tem uma galera que chega num jantar da família e desconstrói um monte de preconceito. sem dúvida. É a galera que chega na roda dos amigos e fala, não, olha para esse ponto de vista. Não é bem assim. Então a gente sabe que a gente forma a opinião desses soldados que estão nos grupos de WhatsApp, na Mas roda aí, de voltando para a amigos. pergunta lá de trás, você acha que em alguns momentos acaba sendo tendencioso em função do público? Porque é uma retroalimentação. Se você tem um público
que é mais exigente porque tem mais cultura, mais entendimento, e esse público por si só, ele já consome determinado tipo de som, de artistas, frequentam. E aí você tenta encaixar. Tô dando um exemplo aqui. Um Wesley Safadão ali no meio. Que durante muito tempo, e até hoje, é um ícone pop dentro desse movimento. Piseiro, esse sertanejo mais norte-nordeste. Aí você tem um número de hater muito grande ali. Tem. Aí a tendência é que você tire, porque você precisa não estressar aquele teu público. E essa matemática, às vezes, ela não pune artistas mais populares que poderiam, com o tempo, estar ali. É uma pergunta. Esquece que você é CEO, é Tirar o sócio. crachá. É uma luta de vocês? Você acha que isso acaba acontecendo? É uma luta. A gente precisa ter um time muito assertivo nas tomadas de decisões. Por exemplo, você bota a Lud cantando pagode, a galera aceita. Se você bota ali, de repente, o Thiaguinho, ele já toma um hater. Pois Tô é. dando um E exemplo. aí eu acho que o que difere isso é o gancho editorial. É a forma que eu vou colocar o Thiaguinho. Entendi. Tem artista que não vai adiantar eu colocar, olha, veja a foto exclusiva do clipe e tal. Não vai adiantar, não vai. Não vai, não tem esse entendimento, não tem essa narrativa que foi construída. Ludmilla, eu construí a história dela desde 2014 Entendi. para minha audiência. Então, pro Thiaguinho, eu preciso começar a construir essa história. A Lá forma atrás, como você apresenta muda tudo. a forma como apresenta, a forma que a gente conta a história. Perfeito. E aí vem do que esse público, do que esse artista quer oferecer. Tem um case que é muito legal, do Xande de Avião. O Xande de Avião também tá bem nesse lugar do Safadão e tudo mais. Tá mesmo. Só que o Xande, ele tem um produto chamado Aviões Fantasy, que é uma festa fantasia, a maior festa fantasia talvez do Brasil. E tem um engajamento muito grande de vários públicos. Tanto Sim. que é um festival, que ele é o host, né, a atração principal, o headliner. Mas tem artistas de vários segmentos. Sim. Tipo, a Anitta, Kevin, o Alok. E aí, cara, pra gente é como uma luva ter uma festa fantasia para 40 mil pessoas acontecendo no Castelão, em Fortaleza, Foda. com vários artistas e com uma banda local de forró encabeçando isso. Carnaval de Salvador, tipo, Ivete é uma super popstar, entendeu? E é de um segmento de axé, que gera conteúdo em torno disso, entendeu? Então, é muito gancho editorial, o que é que Entendi. aquele artista está fazendo, É o atividade... contexto, como você. Como ele está desenvolvendo. E note que eu tô aqui falando tudo associado a trabalho. Tô falando sobre escândalo, fofoca, Sim, tá no reality show. sem Não, é dúvida. gancho editorial, é através do seu conteúdo. O que você tem para oferecer, a mensagem que você tem para passar. Ivete é cantora de axé music, né? Um segmento musical que ela não abre mão, ela é uma cantora de axé, as músicas dela são de axé. Ela, hoje, embora esteja em um segmento musical que não esteja no melhor momento, ela está no ar na TV de várias formas, Ela com já programa passou de desse música e momento, tudo né? mais Ela e é tal. Ivete, Só que ela tem ganchos editoriais que são fabulosos. Tipo, ela, com 50 anos, um artista no Brasil, né, que vem de um segmento como o dela, cantar aqui nós bebe para sentar. Cara, isso é muito foda, porque a gente tem uma discussão de etarismo que vai se acentuar nos próximos anos. Sem dúvida. A gente sabe que globalmente hoje o que a mulher sofre na música em questão de etarismo é gigante, o que a Madonna sofre, o que a Jennifer Lopez sofre, o que a Shakira sofre, o que todas elas sofrem. E o nosso entendimento de ageísmo e etarismo vai mudar. Então, assim, se você se choca com Cláudia Raia grávida aos 55 anos, Porque você vai ter que acostumar, porque a vida é se isso. prepare que, assim, Cher, Pink, Beyoncé vão morrer com mais de 120 anos. Vão dar trabalho, elas vão estar grávidas, esticadas, vão usar os procedimentos que elas quiserem. Sim. E é sobre isso. E aí eu adoro, eu acho que é até para ir para um lado bem provocativo mesmo, e para a audiência que está vendo aqui, Se refletir. se refletir, eu acho que quando a pessoa fala assim, no meu tempo não era assim, que saudade do seu tempo, desculpa, se você tem esse discurso, é porque você já morreu, porque você ainda está nesse tempo. Claro. Então é muito mais inteligente você entender que você vive em um tempo que a evolução está sendo muito mais rápida, em uma velocidade de 5G, não é mais a velocidade de escada de 15 anos atrás, quando eu comecei, e você se adaptar a isso que está acontecendo, do que você ir para esse lugar confortável de falar, tudo é mimimi, Concordo no meu muito, tempo era mais legal. Não é. Se você for para esse Esse lugar... lugar saudosista não pode ser maior do que a tua vontade de ter uma frase ótima, que eu adoro, linda, inclusive, que fala, a gente tem muito mais futuro que passado. Então não dá pra você se apegar a essas sensações, que é óbvio, é gostoso pra caramba lembrar da tua adolescência. Claro, Mas você não pode deixar que isso se sobreponha
ao que tá acontecendo no momento, né, cara? Não Aham. tem como. Não tem como você lutar contra isso, contra o Eu movimento, concordo, eu contra a concordo, velocidade das coisas. concordo. A outra pergunta que você fez foi sobre shorts, conteúdo de vídeo curto. A gente está vivendo esse momento aí da predominância do TikTok, um crescimento absurdo. As pessoas estão se tornando ídolos digitais de uma velocidade gigante por conta do algoritmo chinês. E de um lado de um veículo, como é que você produz conteúdo Com essa velocidade, né? com essa velocidade, com essa linguagem, que é muito específica, que muda toda hora também. E coisas que você fazia um ano atrás, hoje já não faz tanto sentido. Você precisa realmente ficar de olho nas tendências, A nas todo momento. ondas, porque elas passam e é em uma velocidade Você acha muito saudável cruel. essa cultura muito mais líquida das coisas de a cada semana ter um ídolo novo, e na outra semana as pessoas não sabem quem são e tudo tá E atrelado. eu acho que para o público não muda tanto se é saudável para o público, mas para quem está fazendo arte é muito complexo. Muito. Muito complexo porque costumo dizer, né, que o empresário do artista, ele, antes de ser empresário, é psicólogo. Então imagina você ser psicólogo de um artista que está num ciclo vicioso de algoritmo de rede social, que abre um Instagram e você vê alguém que você julga com menos talento que você, com mais seguidores, com engajamento maior que você. É porque Como nem é que você tudo é tá? sobre engajamento, né? Mas aí, o que é que você entende? Poxa, se eu não tenho seguidores, se eu não tenho engajamento, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Já, Eu conheço muito artista que tem muito engajamento, que é enorme em rede social e não bota 1.000 pessoas no show. E o contrário, mesma coisa. mesma coisa. Só que aí, Pessoas que botam milhares de pessoas num show e que, meu irmão, mas aí o ponto bota ninguém no agora, show e que é o lotado ponto e não. agora não é mais o sucesso financeiro, que é o que você está pontuando aí. É a saúde mental. Sim. Porque é melhor, é muito mais inteligente você ter uma saúde mental equilibrada, que vai continuar você fazendo, tentar chegar no seu objetivo, do que você estar psicologicamente extremamente abalado por conta dessas máximas. Meu Deus, como assim? Eu tenho 10 milhões de seguidores e não consigo colocar 1.000 pessoas. Meu Deus, eu consigo lotar um estádio, faço um post, só tem 5 comentários. Isso aí. E se não tiver esse entendimento Isso. Se psicológico você não tiver alinhado, que né? passa pela sua gestão de quem está gerindo, falando, olha, a gente está no mercado, que a evolução está sendo muito rápida. É um mercado de oportunidades, em que você não vai ganhar todos os dias. E que se você quiser construir é dia após Eu até dia. brinco, eu falo, gente, até a Alemanha tomou um gol. Sim, Então, foda. então acho que tem que ter esse trabalho psicológico hoje, de saúde mental, para o artista entender quais são os mecanismos hoje, né? Que nas décadas passadas o abuso psicológico vinha de outras esferas. Você assiste um documentário da Xuxa, agora você vê a forma que aquele ecossistema era extremamente abusivo para ela e para todo mundo que estava envolvido. Desde, enfim, das Paquitas até o artista que ia fazer um musical lá. Tá no ar o Entendeu? documentário dela? Ainda vai estrear. Tá. E aí, enfim, eu acho que, voltando à sua pergunta para concluir, isso é saudável? Para os artistas, não é saudável. E uma vez que não é saudável, você precisa ter acompanhamento. Isso aí. Penso igualzinho. Acompanhamento. Que aula, hein, Romu? Olha aí. Olha a aula. Cada podcast uma aula. Porra. Cara, Flavinho, eu queria muito te Vamos agradecer. transformar em curso essa aula. Gente, então, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter comprado esse curso. Exatamente. Se você chegou até aqui. muito Brincadeira. obrigado. Cara, eu queria muito, muito que você desse um conselho aí pra nova geração, e falasse também sobre o futuro do Popline, quais são os próximos passos, e a gente chega ao fim aqui. Tá, massa. Conselhos para novas gerações. Entenda que você está chegando em um mundo que tem essa velocidade, um mundo onde a gente tem várias ferramentas ameaçadas o tempo inteiro, desde a democracia até questões sanitárias que podem impactar tudo de uma forma muito, muito agressiva. Que você vai ter que lidar com uma geração extremamente traumatizada, que todos nós temos os nossos traumas pessoais, e que tem uma grande diferença. Eu acho um exercício que eu acho que essa geração nova precisa saber qual é a grande diferença entre ela e a geração passada. A gente com o telefone na mão, a gente tem acesso a um volume de 10 minutos eu consigo ter acesso a mais informação que a minha avó tinha em 10 anos de vida. Sem dúvida. Então, nesse contexto, o que é que isso representa?
como é que eu uso as ferramentas que eu tenho acesso hoje para eu conseguir suprir a carência que o Estado não me entrega, que talvez a educação que eu tive não foi suficiente para suprir, e eu deixo carente, E que e talvez... que eu vou ter que aprender. Isso aí. Então, acho que hoje o artista, ele tem que ter esse entendimento de empreender mesmo, e empreender, antes de empreender, você precisa se educar. Então, acho que ter essa autocrítica em relação à educação, acho que é o principal conselho. Popline, próximos Popline, passos. próximos passos. Esse ano, cara, a gente é media partner de mais de 20 eventos. Porra, muita Isso coisa. significa que a gente... Vocês são parte, sócios dos eventos? A gente tem Alguns vários sim, modelos tá. de negócio. Alguns a gente entra no risco, entra no jogo. Outros a gente tem participação de venda. Outros a gente... É mídia do evento mídia contratada. paga, mídia contratada. Só que o mais legal disso tudo é de você conseguir, de forma criativa, expandir do digital para fora dele, né? Enquanto hoje a gente tem a maioria dos veículos que são de mídia tradicional quebrando a cabeça de como chegar no digital, a gente quebra a cabeça de como pra vida real. que a gente vem pro offline também, como é que a gente tem essa presença ao vivo, principalmente nesse momento de retomada. Então, acho que... Pós-pandêmico, né? Exatamente, acho que esse ano vai ser um ano de consolidação de tudo que a gente construiu nesses últimos 2, 3 anos no que diz respeito a evento. E também o Popline Originals, que eu já falei um pouco. Sim. A gente já está conversando com vários artistas, tem alguns produtos já que a gente já está em fase bastante avançada. Tem alguns em produção? Sim. Não, em produção ainda não, mas em desenvolvimento. Tá. Para ir para a etapa de produção. O que eu posso dar spoiler, a gente está estudando aí, está avançando bem um documentário da Joelma. Caraca, fora, porra, incrível. E a Joelma, ela se você fizer uma avaliação de tudo que a gente conversou, ela personaliza muito isso. Esse E passou por essas gerações todas, né? Exatamente. Então ela engloba várias minorias ali, Foda. sabe? Que precisa também ser referenciada e que precisa virar objeto de estudo, eu diria. Hoje o Popline tem mais as parcerias com a gravadora, ou de maneira geral o público, o artista independente também tem acesso? Falando de clientes, assim. Ou é A gente tem soluções para cada tamanho de artista, enfim, para cada... Vocês atendem todos esses públicos, Aham. não somente as gravadoras. Não somente as gravadoras. Ou as agregadoras, não somente elas. A gente tem modelos... Escritórios, artistas Exato, independentes. A gente tem modelos de mídia, né, de compra de mídia no Popline, que vai, enfim, desde de banner, de conteúdo, de cobertura. E a gente, obviamente, o que vai definir o volume, o tipo de peça que a gente vai negociar é de acordo com a realidade de cada artista. A gente já teve casos de artista que fala, olha, eu quero um valor absurdo no Popline. Mas o que você vai fazer de resto? Porque só colocar um valor absurdo de mídia no Popline não vai, é um ecossistema. A gente faz parte de uma das linhas. É uma linha importante? Extremamente importante, extremamente necessária. Mas não dá pra gente só pensar na grana e falar, olha, me dá aqui e tal. Não, eu quero que você seja um case de sucesso, eu quero que você dê certo. Perfeito. Então, a gente vira até, em vários casos, quase uma consultoria. Tipo, olha, divide aqui comigo o que você está fazendo. É porque não dá certo. Pra eu saber qual é o melhor momento para você entrar na gente, porque até isso tem também. Tipo, qual é o melhor momento de eu comprar mídia no Popline? Isso, porque a pessoa no dia de um lançamento, no meio de um lançamento, um dia antes de um artista ir em um programa de TV, dele ter 2 dias antes de um show muito grande, um dia antes depois de um show muito grande. Fica muito ruim quando você vende algo e aquele cara se frustra porque ele não tem resultado. Então é o teu papel também falar, irmão, não adianta você botar 50 mil aqui se você não tiver o resto. Então não gaste seu dinheiro agora. Exatamente, ainda não é o momento. Isso aí. Porque não dá pra ser bate-carteira, cara. A gente chegou em um momento que não dá pra... Hoje vocês têm parceria com todas as gravadoras? Não dá pra criar uma página e falar, olha, Google AdWords do Popline, a pessoa entra lá e subir, eu quero colocar... Não tem como, não. 1 milhão de page views no meu conteúdo em 2 dias. Tipo, não vai ser isso que vai fazer você crescer enquanto produto, exato, artista, não é? Não é. Cara, muito bom, Flavinho. Muito obrigado. Eu espero que esse papo para quem tá em casa tenha sido muito bom. Adorei, foi muito legal. Quase uma sessão de terapia aqui, uma viagem pelo tempo, por toda essa história. Obrigado a todo mundo que acompanha aqui o Rafa e que também acompanha o Popline. Se você tá conhecendo o Popline agora, toda a história, se já viu essa moldura rosa aparecendo no seu feed. Vai deixar aqui embaixo também o link já na descrição. Fica isso. Do vídeo. E obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aqui falar. Como a gente
nosso propósito aqui no Musicalizando é educar realmente a galera que tá chegando, a audiência. E obrigado, mano, pelo teu Não, tamo tempo. junto, Conta amigo. comigo e Tamo obrigado junto. por tudo, tá? Tamo junto, Aqui e fora daqui, por todos esses anos. Beijo pro G, beijo pro Conde, beijo pro Marcinho, meu grande amigo, que eu só vejo de um lado pro outro, só vejo nos corredores, não consigo encontrar. Beijo, obrigado, gente. Até Valeu, a próxima. gente. Valeu.